Amém. Vamos estar orando também, né, para a família desta criança, né, que veio a falecer, para o Senhor consolar o coração dos familiares. A palavra com o diácono Daniel nesta noite, para tocar os nossos corações. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Estou muito feliz nesta noite de poder rever a cada um. E Deus já tem falado aos nossos corações através da palavra, do louvor, dos irmãos, das irmãs. Ele tem falado nesta noite que Ele é o Redentor. Ele tem falado, segura nas mãos do Deus verdadeiro. Nossa esperança está no Deus verdadeiro. Olha quanta coisa já ouvi nesta noite. Não desanime, porque o seu poder não tem limite. O poder do nosso Senhor Jesus Cristo não tem limite. Louvado seja Deus. O amor de Deus é imenso. Louvado seja Deus. Amém. Eu creio que Deus faz maravilhas em nosso meio. E eu creio que o Senhor continuará falando em nossos corações. Louvado seja Deus. Eu quero ler a palavra de Deus com vocês nesta noite, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1 e versículo 26. Pastor William leu, Pastor Luiz, né? Na sua mensagem no início, diz que permanece a igreja junto no mesmo propósito, servindo e sendo bênção. Louvado seja Deus. E eu tenho como tema nesta noite, o único Deus verdadeiro. Eu sei que é muito bom o conhecimento na palavra de Deus. Alguns são chamados na oração, hora de madrugada. Outros, mesmo cansados, estão ali intercedendo. Deus tem chamado. Nós temos, cada um de nós, a nossa missão de instruir, de aconselhar. E eu creio que essa palavra é Deus nos ensinando, louvado seja Deus, e mostrando as suas maravilhas, louvado seja Deus. Gênesis 1 e 26. Está escrito assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém. Falamos com Deus. Eterno Deus, acabado de ter lido a tua palavra, te agradecemos, Senhor, pela tua presença, pela tua palavra, pela tua graça, pela tua misericórdia. E pedimos, Senhor, que mais uma vez estenda as suas mãos de maravilhas para tocar o nosso coração, para nos curar, para nos ensinar, para nos instruir, Senhor, na caminhada da fé. Que não venhamos desanimar, Senhor, mas que possamos aprender, Senhor, com a luta e glorificar o seu nome na vitória, Senhor. Senhor, pedimos em favor da irmã Vilma, da irmã Avani e sua família de Mirassol. Pedimos em favor do trabalho de São José do Rio Preto, de Monte Azul Paulista, de Catanduva, de todos os lugares, Senhor, que a igreja está atuando. Estende a sua mão, Senhor. Pedimos em favor da irmã Elizabeth, que está com dor. O Senhor é o médico dos médicos. Que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa libertar, curar, para a glória do teu nome, Senhor. Abençoe o irmão Francisco, o pastor Genésio, o Senhor conhece, Senhor, ajuda os teus filhos, os teus servos, Senhor, porque nós carecemos da tua graça, meu Deus. Abençoa a família do irmão Marcelo, Senhor, os parentes, Senhor conhece, Senhor. E para que seja para o teu louvor, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, em nossa fraqueza.
Nos dá entendimento, abre, Senhor, a nossa mente, nossos olhos, para que nós possamos ver as tuas maravilhas. E assim, Senhor, fala ao nosso coração. Quantas vezes estamos aqui cansados, mas sabemos que esse é um tempo precioso, Senhor. Então pedimos, Senhor, tem misericórdia e fala, Senhor, mais um pouco conosco. Assim pedimos e por tudo agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. O Deus verdadeiro. Quando eu olho para esta palavra, eu vejo que todo o versículo está no plural. O façamos, fazendo concordância com o pronome nossa. E a pergunta que se faz para o texto é: com quem Deus estava falando? E por acaso havia mais de uma divindade ali no momento da criação? No sentido de mais um Deus? 2, 3 ou mais, haja visto que todo o versículo está no plural? E outra pergunta que eu quero responder nesta noite é: quem é esse Deus de Gênesis 1 e 26? Então, com quem Deus estava falando? Ora, quando você começa lendo o versículo e disse Deus, você vê que Deus está tendo um diálogo com alguém, isso é notório, isso é claro. Deus está tendo um diálogo. Então, para responder essas questões, ao longo desta palavra, começaremos no entendimento de quando Deus fala que façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, o que vem a ser a imagem e semelhança? A imagem está se referindo à natureza de Deus, à essência de Deus, e não o físico, porque o físico do homem vai aparecer no capítulo 2, versículo 7. Nesse primeiro momento, Deus é tão maravilhoso que ele está falando do espiritual. Semelhança na sua forma mental, moral. Essa semelhança que nós temos que ter a mente de Cristo, mental, moral e social. Temos que ter essa semelhança de Deus, as características de Deus, porque o homem foi chamado para viver eternamente com Deus. E sabemos que Deus é espírito. Então, neste momento, Deus estava falando do espiritual e não do físico. Conforme foi dito, que vai aparecer no capítulo 2, versículo 7, onde Deus pega lá o pó da terra, o barro, faz o homem e sopra sobre as suas narinas o espírito. Tendo esse conceito, tendo esse entendimento, nós precisamos agora ler pelo menos mais um pouco para entender o contexto. E quando a gente olha para o versículo 27, já pode responder uma questão aqui. E nós já podemos ficar em paz com Deus e ajudar outras pessoas a entender a grandeza desse Deus, desse único Deus verdadeiro. O versículo 27 já nos dá a quantidade de seres divinos que estavam ali no momento da criação. Porque diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Um Criador, um Deus. Percebe? No primeiro versículo da Bíblia, e versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Está no singular. Você começa a perceber que todo o contexto, todo o capítulo está no singular, apenas o 26 está no plural. Criou Deus, um Deus, o primeiro versículo da Bíblia, um só Deus criou
tudo que é celeste, tudo que é terreno, tudo que é celeste, céu, estrela, lua, sol, anjo, querubim, serafins, arcanjos, seu exército, e tudo que é terreno, terra, mar, e todos os seres viventes. E todos os seres viventes. Um Deus criou todas as coisas. Mas existe em nosso meio alguns conceitos, algumas teologias, algumas religiões que dizem que aqui Deus, aqui em Gênesis 1:26, não é bem assim. Então, algumas teologias, elas mostram algumas formas no cortativo, no deliberativo, algumas formas no jussivo, e tem a causa desconhecida, e tem o plural de majestático ou de modesto, mais conhecido como plural de majestático. Eu quero dar uma explicação breve, rápida, resumida, que não foge ao nosso entendimento, porque, irmãos, é maravilhoso quando você entende a grandeza desse Deus. Então, o cortativo é uma forma que a teologia, a razão humana usou, achou para explicar que é também plural e singular, e que refere-se a um ser que tem uma vontade, desejo, ordem, intensidade, que fala na primeira pessoa, denotando uma exortação. Ou tipo um conselho. Nós sabemos que Deus não pede conselho. E o jussivo também é uma forma negativa, é uma forma plural e singular, que expressa vontade, desejo, usando a segunda pessoa para falar da terceira pessoa. Então, segundo alguns estudiosos, entendidos, letrados, vai aparecer a forma no cortativo aqui em Gênesis 1:26, mas o restante do contexto no jussivo, que está tudo no singular, menos o 26. Mas ainda tem a causa desconhecida. O que seria a causa desconhecida? Ora, todos nós sabemos que o autor, Moisés, que escreve o livro de Gênesis, ele escreve para os judeus, falando desse Deus, que é para nós essa palavra hoje também. E na linguagem, você percebe que a escrita, a linguagem do escritor, vai dando a ideia, vai deduzindo um criador, um Deus, e não vários. Porque os judeus são extremamente monoteístas, a crença em um só Deus. Unicista, a crença em um só Deus e nas suas muitas manifestações. Deus faz maravilhas em nosso meio. Então, causa desconhecida, porque o autor não conhecia essa forma de mais de um Deus trino. E é claro que nós precisamos ter muito amor ao falar para as pessoas sobre essa questão tão delicada, porque muita gente acredita numa doutrina chamada Trindade, e nós precisamos saber lidar com as palavras para poder mostrar que nós não temos nada contra as pessoas, que, aliás, muitas pessoas que acreditam nessa forma de crença, eu tenho muitos amigos e são maravilhosos. Mas a questão aqui é a doutrina e não as pessoas. E é muito bom você ter conhecimento, minha irmã, meu irmão, para que você possa ajudar outras pessoas, para que você possa ser bênção na vida de outras pessoas. Quando Jó orava pelos seus amigos, sua sorte foi mudada. Quando você faz a obra de Deus, quando você está pronto, mesmo com dificuldade, mesmo com luta, mas você está ali servindo, sendo bem, sendo vaso, o Senhor te dá bênção sem medidas. Louvado seja Deus. E outro dia, conversando com uma pessoa,
né? Ela me falou dessa trindade, eu falei, como é isso? E ele disse, é 3 pessoas em um Deus. E continuou a minha indagação, eu falei, como assim? É 3 pessoas distintas em um Deus. Mas isso daí é mistério, é trindade, né? Não dá para entender tudo. É só aceitar. Eu falei, como assim? Ainda não estou entendendo. Então a pessoa continua, é como o Sol, tem 3 substâncias, mas é um. Eu falei, não, mas a palavra de Deus, Deuteronômio 32 e 39 fala assim, eu sou e não há mais nenhum outro Deus comigo. Deuteronômio 32 e 39. Eu sou e não há mais nenhum outro Deus comigo. Eu falei para ele assim, então eu sei, meu amado, que Gênesis 1 e 26 não tem outra divindade, porque é o próprio Deus que está falando. Se está falando, se está escrito, eu creio. Deuteronômio 6 e 4, ouve Israel, o vosso Senhor é o único Deus, é para ouvir e guardar a sua palavra. E eu fui falando os textos e mostrando os versículos, e às vezes eu me calava, eu esperava ele responder. E eu fui trazendo essa mensagem para ele. Eu falei assim, já está respondendo aqui a pessoa do plural, em vez da primeira pessoa do singular, o eu. O plural de majestade é quando o ser fala, faz uso de uma autoridade e fala usando a primeira pessoa do plural, o nós, em vez da primeira pessoa do singular, o eu, que expressa algo grande, grandioso, valioso, de maneira bondosa, abundante. O plural de majestático, ele é também conhecido como intensidade singular de intensidade, de grandiosidade, de atributos, e não de quantidade de seres. Os que negam o plural de majestático nem se dão conta nas suas diversas formas de interpretação. Os judeus têm autonomia para falar do hebraico. Algumas teologias atuais, eles não querem saber disso. Dizem que não é aceito em Gênesis 1, 26, porque não aparece o verbo no grego, isso e aquilo. Mas os judeus que têm autonomia para falar do hebraico, do grego, eles aceitam essa forma. Porque vai dando a ideia de um único Deus, de um Deus criador. Você pega a palavra Elohim, que está no plural. Mas todos nós sabemos que está se referindo a um só Deus verdadeiro. E é maravilhoso quando nós temos essa certeza que nada pode nos abalar. Nada pode tirar essa certeza. Então eu sei que essa suposta... porque a pessoa que falava comigo teve a coragem de falar, não, ali está o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, em Gênesis 1, 26. E eu falei, como assim, jovem? Esperei ele falar o que ele tinha que falar. Falei assim, então, quando você fala assim, faz uma simples conta de matemática e já temos 3 deuses. E automaticamente já caímos no politeísmo, no paganismo, na idolatria, e isso não é a vontade de Deus. E o próprio Deus falou, eu sou e não há mais nenhum outro Deus comigo. E eu falei um pouco de Isaías para ele também. Disse assim, Isaías 45, Deus é único e não há outro. Falei, então eu sei que Gênesis 1 e 26, há um só Deus verdadeiro, que se manifesta de muitas maneiras. Eu espero em Deus que esta palavra entre no coração daquele jovem, porque eu falei com muito amor. No meu tom de voz mostrava muito amor, porque muitas pessoas
elas simplesmente aceitam sem questionar, sem perguntar, sem estudar. Isso é muito triste. 2 Samuel, capítulo 2, versículo... 2 Samuel, capítulo 24, versículo 14, Davi faz uso de um plural majestático ali. Diz assim, está escrito assim, e então disse Deus, então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caímos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Quando Davi usa, porém caímos, esse verbo caímos, que está no plural, ele está falando em nome de um povo, está fazendo uso de uma autoridade. De que povo? Gade. Então eu posso sim usar o plural majestático, porque está dando a ideia, em Gênesis 1:26, de um Deus, de um Criador, de um ser todo-poderoso. Nosso Deus é tão maravilhoso que Deus tem muitos nomes. O Deus Altíssimo, o Senhor, o Eldonai, que é Senhor, o El Shaddai, que é em hebraico, o Todo-Poderoso, o Santo de Israel, o Senhor dos Exércitos, o Deus forte, o Conselheiro maravilhoso, o Criador, o Alfa, o Homem, o Verbo, o Cordeiro de Deus, o Salvador, e aí o Emanuel, e por aí vai os muitos nomes de Deus. A manifestação. Deus faz maravilhas em nosso meio. Um Deus todo-poderoso. Louvado seja Deus. Então, e ainda fica a questão com quem Deus falava em Gênesis 1:26. A palavra de Deus fala em... Eu gosto muito de ler essa palavra. Que quem está ao redor de Deus? Olha que palavra que nos fala aqui. Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima deles, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, com quem Deus falava em Gênesis 1:26? Esse único Deus que se manifesta de muitas maneiras. Antes de eu responder essa pergunta, eu quero lembrá-los, Jó capítulo 9. O que fala com o sol, o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Quem você lembra? Pensa um pouco, que está andando sobre as águas do mar. Você conhece, você sabe a história. Jesus andando sobre as águas do mar, e os apóstolos ali, todos do mar, amedrontados, e Pedro disse, Senhor, se és tu, peço que vá ao seu encontro, e Jesus disse, vem, Pedro, você conhece. Então, esse Deus que fala com Jó, esse Deus que fala que está sobre as ondas do mar, que fala com Jó, que uma voz que sai do redemoinho, é este Jesus que ainda não havia aparecido na sua forma humana. Quando está escrito em 1 João que o Verbo se fez carne. Moisés, quando pergunta para Deus o seu nome, Deuteronômio 3, 13 e 14. Moisés faz uma pergunta para Deus. Qual é o seu nome? E Deus responde para Moisés, eu sou. Eu sou. E agora vem Jesus Cristo, em João 8:58, e disse, em verdade eu vos digo, que eu sou antes de Abraão. Este Deus que se apresenta para Moisés, a voz que sai do fogo, é este Jesus.
maravilhoso, que ainda não tinha tomado a sua forma humana. Louvado seja Deus. Então eu sei que esse Deus, ele faz maravilhas em nosso meio. Mas os entendidos, os intelectuais da época, os mestres, os doutores, quando Jesus disse, em verdade eu vos digo que antes de Abraão existir eu sou, eles não aceitaram a sua palavra e disseram entre si, quem é este que sendo homem se faz Deus? E Jesus abre as escrituras na sinagoga e fala, hoje se cumpre as escrituras, falando do Messias, falando dele mesmo. Mas não aceitaram a sua palavra. Não entenderam o plano de salvação. Não entenderam as maravilhas que Deus estava fazendo. E agora eu fico imaginando o Senhor no seu trono e a sua volta, como foi lido aqui em Isaías 6. Então, esse Deus que faz maravilhas em nosso meio, que tinha já um plano de salvação, essa voz que sai do céu, a voz que sai do fogo, a voz que sai do redemoinho, como diz o salmista, suas muitas vozes. Irmãos, esse Deus é tremendo. Louvado seja Deus. Então eu creio que Deus falava com a sua criação, com tudo que é celeste, o sol, com os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, o seu exército, com a terra, sim, com seres inanimados que não têm características humanas, porque quando o Senhor fala com o mar, com o vento, com a tempestade, com o sol, e eles os obedecem. Louvado seja Deus. E não com o suposto outro Deus lá em Gênesis 1 e 26. Porque nem há. Mas agora as maravilhas que Deus faz em nosso meio, então que o verbo se faz carne vem, e entre no ventre de Maria. E agora, pelo Espírito Santo de Deus, nasce a criança. Que essa criança, o seu nome será chamado antes de ser concebido, que depois que foi concebido, o anjo já mandou colocar o nome de Jesus, que este salvará o povo do seu pecado. E o seu nome será. Então, este Jesus que Isaías fala, esse Jesus, Isaías 9:6, esse Jesus aqui, esse menino, que está escrito, que nasce de Maria, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade. Se temos um Deus forte, um Pai da eternidade, um Deus grandioso, temos tudo, não precisamos de outro Deus, e nem tem outro Deus. Se tiver, é falso. Louvado seja Deus. Nasce, lembra que eu falei os muitos nomes de Deus, o que eu já citei, agora ele recebe o título de Filho de Deus, é chamado também de Emanuel. Pensa um pouco, Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. Nós temos um Deus conosco. Não precisamos de outro, porque nem tem. Então, quando lá no Antigo Testamento está escrito o El Shaddai, que em hebraico é o Todo-Poderoso, e agora você percorre as Escrituras, irmãos, e vai para Apocalipse 1:8, está escrito. O que está escrito, Apocalipse, é o próprio Jesus que está falando. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era,
o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso, e não pode haver dois ou três Todo-Poderoso. Percebe esse Deus se manifestando de muitas maneiras? Louvado seja Deus. Então, nós temos essa certeza conosco. Mas alguém, por vezes, diz assim, mas Jesus falava com o Pai. É verdade. Muitas passagens, muitos textos. Mas até Filipe também falou com Jesus. Ô Senhor, mostre-nos o Pai que nos basta. E agora eu imagino Jesus olhando para Filipe, com um olhar de misericórdia, de amor, se revelando. Ó Filipe, estou convosco tanto tempo e não tem me visto. Quem vê a mim vê o Pai. Como falas tu, mostra-nos o Pai? Irmãos, como é maravilhoso entender a palavra de Deus. João 10:30, eu e o Pai somos um. Está escrito, se está escrito, eu creio. Se está escrito, eu creio, eu obedeço. Então, a palavra de Deus nos fala assim: eu sou o Senhor que faço todas as coisas e espraio a terra por mim mesmo e desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos e que faz tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Louvado seja Deus. Então, a palavra de Deus não é mentirosa. Ela nos aconselha e nos mostra um caminho glorioso, porque esse Deus faz maravilhas em nosso meio. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Louvado seja Deus. Então, você imagina agora, na crucificação de Jesus, eu gosto de ler muito Atos capítulo 20, versículo 28, onde a palavra de Deus fala que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Quando no versículo fala que ele resgatou com seu próprio sangue, esse pronome ele está se referindo ao Espírito Santo. E sabemos que Espírito não tem carne, ossos e sangues. Então fica claro que está fazendo referência a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Que foi Jesus Cristo que morreu na cruz. Mas aqui está falando que ele resgatou com seu próprio sangue, fazendo referência ao Espírito Santo. Mas está claro para nós, e nós sabemos que quem morreu na cruz e derramou o seu sangue foi Jesus Cristo. Então, está se referindo a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E sabemos que Atos 4:12, debaixo do céu não há nenhum outro nome no qual possamos ser salvos. Todo joelho vai se dobrar no céu e na terra. Então, irmãos, nós temos essa certeza e nós podemos evangelizar com amor, com carinho, com cuidado, e falar das maravilhas que esse Deus faz. Então eu sei que Gênesis 1:26 há um só Deus. Porque ele mesmo disse na sua palavra: eu sou o Senhor, e não há outro Deus comigo. Eu sou e não há mais nenhum outro Deus comigo. É o próprio Deus que está falando. Louvado seja Deus. Então, eu sei que lá em Gênesis 1:26, o Deus que está em Gênesis 1:26 é o eu sou, é o Salvador, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda não havia tomado a sua forma humana. Mas você percebe que quando o rapaz disse para mim que era o mistério da Santíssima Trindade, eu disse para ele: meu jovem,
A palavra de Deus fala em 1 Timóteo 3,16, que grande é o mistério da piedade, o que se manifestou em carne. Eu falei assim, então há o mistério de Deus em Cristo, e não o mistério da Trindade. Isso não tem. Isso não tem. E eu pude falar das Escrituras para esse jovem. Então, é maravilhoso quando você tem um tempo para você se dedicar às Escrituras. Porque antigamente as igrejas davam muito estudo bíblico e as pessoas saíam a evangelizar e as almas vinham. Louvado seja Deus. Então vale a pena nós se dedicarmos, né, a conhecer a grandeza desse Deus. Louvado seja Deus. Então eu sei que Gênesis 1:26 há um só Deus, eu sei que Gênesis 1:26 Deus fala conosco. Deus fala com a sua criação, e não com outro suposto Deus que nem existe. Porque Deus não ia falar sozinho também. Percebe? O grande amor de Deus para com que tudo que ele faz. Então, eu sei que esse Deus verdadeiro, quando você abre a sua Bíblia, 1 João 5:20, a palavra de Deus nos revela, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Se tiver outro, não é verdadeiro. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Louvado seja Deus. É o verdadeiro caminho. Não tem outro. Então eu tenho certeza, como diz Paulo, né? Eu sei a quem tenho servido. Eu sei em quem tenho crido. Louvado seja Deus. E mais, irmãos, aqueles que são de Deus têm visto o Pai. Louvado seja Deus. Então, que possamos continuar firme neste caminho, carregando essa certeza das maravilhas que Deus faz em nosso meio, do seu plano de salvação, de que Ele nunca nos abandonou, e que quando Jesus morre na cruz, morre a natureza humana, e ao terceiro dia, o ressurreto, Ele toma a vida novamente para si, e é chamado o imortal, mas Deus é de eternidade, eternidade, toda a plenitude da divindade está em Jesus, então a parte divina não morre. Por isso, grande é o mistério da piedade de Deus em Cristo, 1 Timóteo 3,16. Então, eu pude falar de Jesus, desse Jesus maravilhoso, que é antes de Abraão, e estou em paz. E agora peço para Deus que Deus estende a mão, né? Que devemos evangelizar, mas devemos orar pela alma, né? Então que Deus continue abençoando a todos grandemente e que possamos ser conhecedores dos feitos desse único Deus verdadeiro, que eu sei que esse Deus de Gênesis 1:26 é o nosso Salvador. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. E eu peço também as orações aqui para o Canadá, e que Deus possa me usar aqui neste lugar, e que juntos possamos ser bênção na obra de Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Pastor Ademir Gonçalves. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos nesta noite. Eu estou maravilhado em poder participar. As últimas 2 segunda-feiras não pude estar com os irmãos, mas nesta o Senhor Deus nos concedeu para que pudéssemos estar juntos, ouvir a palavra de Deus, rever alguns irmãos, pastores que estão presentes. E
Pastor Mário, eu conversei um pouco com ele lá em Ibitinga, pastor Luiz Carlos, pastor Antônio, e os demais irmãos que estão presentes, que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a cada um. Não vamos prolongar muito, porque já ouvimos a palavra de Deus, o jovem Gabriel, que Deus continue abençoando, que esteve na ministração desse trabalho maravilhoso, os irmãos que participaram, o diácono Daniel, que esteve ministrando a palavra de Deus, que o Senhor Deus conceda a cada dia mais palavra, sabedoria, e que continue nesta jornada gloriosa, que é o Espírito de Deus que fala em nós, porque o próprio Deus disse: hoje estou convosco, amanhã estarei em vós. Então é o Espírito Santo de Deus que fala nos nossos lábios. Fiquei maravilhado. Que Deus abençoe e que esta obra continue a progredindo. Vamos orar para o encerramento do culto e que o Senhor Jesus dê uma semana de bênçãos a cada família que está presente, aquelas que não puderam estar nesta noite, mas que o Senhor Jesus Cristo alcance a cada família com as suas ricas bênçãos. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amado eterno Deus, em cuja presença nós estamos, erguemos, Senhor Deus, as nossas vozes em agradecimento ao Senhor, louvando e bendizendo ao Teu nome, por esses momentos em que passamos na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, ouvindo louvores, Senhor, testemunhos gloriosos, ao qual, Senhor Jesus Cristo, os nossos irmãos trouxeram nesta noite. Que o Senhor continue derramando bênçãos na vida de cada pastor, na vida de cada família, de cada irmão, Senhor. Ó Pai eterno, nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Os pedidos de oração, o irmão Daniel lá no Canadá, Senhor, a irmã Ruth na Argentina, em tantos lugares, Senhor Deus, aonde nossos irmãos estão muitas vezes pensam que estão sozinhos, mas o Senhor nunca nos deixou sozinhos, sempre estará conosco. Por isto, Senhor, aonde estiver um dos Teus pequenos, que a Tua graça encha a cada coração. Dê uma semana de bênção, uma semana, Senhor Deus, cheia das Tuas misericórdias em cada vida. E nesta noite, uma noite de bênção, Senhor Deus, uma noite de sono reparador e descanso para cada família, Senhor Jesus Cristo. Aonde houver, Senhor Jesus, um dos Teus pequenos, que o Teu Espírito cubra, Senhor Deus, com a Tua graça. Porque a Paulo, o Senhor Deus diz: Paulo, a minha graça te basta. Então a Tua graça nos basta, Senhor. Agora despeça-nos em paz. Ó Deus, enchendo a cada família com esta graça maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar a bênção sacerdotal e que Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém. Que Deus abençoe Amém. a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o desejo do meu coração. E tenha uma semana de bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Deus abençoe todos amados irmãos. Amém. Deus abençoe a todos.